Pronto. Muito bem. Pergunta, antes de tudo. Eu tô sem microfone. Tô usando só o microfone do computador. Tá com barulho da rua, de carro e tal ou não? Para mim tá perfeito. Então tá, o negócio do Google funciona. O cancelador de ruídos. Então tá, bora. Ó, seguinte. Para quem for chegando, vocês avisem aí no chat, tá? Que eu gosto sempre de deixar isso sinalizado. Que sempre, assim, é para ser uma aula muito tranquila, tá? Então, assim, não... Se tiverem dúvidas, pode mandar aqui no chat que eu vou encaixar no meio da história aqui para te responder. Se eu não responder no meio da história, lá no final eu respondo, faço questão, tá? Então, não se avexem, tá? Estamos aqui entre amigos, é um lugar para ser acolhedor e para eu passar esse conteúdo que eu quero muito que vocês coloquem em prática e a gente troque, tá? Tão simples quanto. Então, pega petisco, vai respirando. Se você ficou o dia inteiro hoje no computador, dá uma levantada. Eu sei que vocês já estão tudo com a câmera desligada mesmo, tá? Então, já vão aí dando aquela respirada, se acomodando, que é 1h30 aqui, ó, tranquilo, de conteúdo para passar, tá? Mas o que eu garanto é que vai ter muito conteúdo, muito conhecimento, porque eu prezo muito para que você chegue mais, que você saia melhor do que você chegou, tá? É esse meu objetivo. Então, não é para eu ficar aqui enchendo linguiça, falando um bocado de coisa que vocês não, né, não vai servir para nada. Antes de eu começar, pergunta técnica. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então tá, show. Então, bora lá. Dito isso, né, todo mundo aqui já está sabendo. Qual que é o objetivo, então, tá? Nessa aula, eu quero muito mostrar para você, né, o melhor processo de trabalho para que você crie serviços impactantes e que também vai aumentar a sua eficiência como designer. Por isso que eu falei que é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar quem sou eu na fila do pão, né? Então, sou Bruna Mâncio, para quem não me conhece, prazer. Eu sou designer de serviços há mais de 9 anos. O ano que vem, eu acho que está indo para 10. Mas, enfim, é isso. Eu sou engenheira de telecomunicações. Trabalhei na área um tempo, vou falar disso mais para frente, tá? E foi justamente a minha primeira graduação, né, em engenharia de telecomunicações, que possibilitou eu tornar esse processo de design de serviços mais eficiente, tá? O que isso significa? De forma prática, eu uno as duas disciplinas, tá? E isso vira um diferencial do meu trabalho. Por quê? Somando tudo, dá uns 6, 7 anos como engenheira e quase 9, 10 como designer de serviços, que eu fiz transição de carreira em 2015. Ou seja, eu consolidei ao longo de todos esses anos, essa metodologia que eu vou mostrar aqui para você, justamente para eu, para ser um diferencial, tá? Então, falando de conhecimento técnico, eu vou te trazer toda essa parte sistêmica e processual da engenharia, que resulta em eficiência na execução, e toda essa visão holística e estratégica do design de serviços. E para fechar, eu vou te mostrar técnicas para que você possa gerir esses projetos que, no final do dia, é o que a gente quer fazer, né? Então, por quê?
Por que tudo isso? Porque eu sei o quanto que é desafiador orquestrar diferentes stakeholders com um único objetivo e uma única entrega, tá? Imagina que eu fiz a gestão operacional da Copa do Mundo de 2014 em 6 estádios diferentes no Brasil, né? Eram 12 na Copa do Mundo, mas na Nextel, que era onde eu trabalhava, elas entraram no consórcio só com 6. E aí, só com metade. E nessa história, nesse bololô, tinha um acordo entre as operadoras que cada uma ficava como operadora líder de um estádio. E a Nextel era operadora líder do Itaquerão. Então, para além de tudo que eu fazia, de fazer a gestão operacional dos 6 estádios, eu também tinha que fazer a gestão como operadora líder do Itaquerão. O que isso significa? Eu também tinha que organizar os fornecedores das outras operadoras para fazer as instalações lá dentro, fazer o cadastro de todas as pessoas, né, que iriam trabalhar, de todos os funcionários dentro do Itaquerão. Eu era o ponto de contato, né, com a FIFA, enfim, para fazer o cadastro no sistema, etc. Então, eu sei, assim, isso é muito grande, tá? Aí você pode falar assim, pô, mas eu não faço isso. Mas eu já fiz outras coisas também, então, assim, só para eu te dizer, tá? Eu sei como é. Eu também sei que tem obstáculos sobre conversar com líderes e colaboradores de diferentes áreas para apoiar uma abordagem centrada no usuário, centrada no ser humano, por exemplo, que é o que o design faz. Assim, principalmente em empresas que priorizam grana no lugar de experiência do cliente. Eu já trabalhei em lugares que, cara, tem que ter uma articulação política ali para que você consiga fazer com que aquelas pessoas enxerguem que tem sim benefício em você entregar a experiência do cliente, sabe? Então, assim, e não é só as pessoas que trabalham efetivamente. Você tem que falar com lideranças, tem que falar até com pessoas mais estratégicas, que não necessariamente são líderes, né? Então, eu sei como é. E o outro ponto também que eu sei, que eu trouxe para compartilhar com você, que pode ser uma situação que você ou já tenha vivido, ou que você está vivendo, ou que você ainda vai viver, é que eu sei como que é frustrante você querer aprofundar nas etapas do trabalho, porque você quer entregar os resultados com a maior qualidade. É isso que a gente quer. Mas a empresa, ela não prioriza o seu tempo para que você faça essas tarefas. E muito menos recurso. E aí, recurso, eu estou falando de dinheiro mesmo, tá? Não é recurso pessoas, porque para mim pessoas é pessoas, recursos é recursos, tá? Mas, enfim. E aí você, como designer, precisa se limitar a entregar um trabalho raso para você atingir o prazo que a empresa quer. Se você, inclusive, já passou por essa situação, você pode me falar aqui no chat, no chat, porque, infelizmente, é uma realidade, né? Porque no final do dia, o que acontece? Todo mundo tem boleto para pagar. E aí, você fica entre a cruz e a espada para dizer assim, pô, melhor eu fazer um trabalho que eu realmente acredito, ou é melhor eu fazer o que a empresa está falando porque ela que paga meu salário? Ou é melhor eu fazer o que o cliente está falando porque é ele que vai pagar lá o que ele acordou comigo no final do dia? Tá? Então, assim, sei. E aí, tô falando tudo isso por quê? Seguindo aqui a história, é que assim, o que eu vou te mostrar e o que eu tô te contando é porque eu vivi. Então, assim, longe de ser história da carochinha, porque um dia, quem sabe, talvez, ou eu li no livro, tá? Então, eu vou te contar que no Itaú, eu trabalhei no Itaú em 2016, tá? Eu era a única designer de serviços. Eu fui a segunda, tá? Do Itaú. A primeira foi uma amiga minha, que trabalhou como temporária lá há 6 meses. E aí, acabou o contrato dela.
ela me indicou para a vaga, eu passei no processo, fiquei mais 6 meses lá trabalhando como temporária, segunda designer de serviços do Itaú na época, tá? E aí, cara, é isso, sozinha. O meu coordenador na época, ele estava fazendo trabalho duplo, né? Porque ele era um analista sênior e ele queria ir para a vaga de gestão, então ele estava também passando por um período de teste de fazer a gestão, a minha gestão, para que ele pudesse ser promovido, etc. Mas assim, no final do dia, eu era sozinha, e aí eu precisava mostrar o meu valor, porque eu queria mostrar que o que eu estava fazendo ali era relevante, que ia trazer resultado, né, etc. E aí, para isso, eu coloquei em prática todo esse meu poder de execução que a engenharia me trouxe. Eu tenho isso natural, mas a engenharia, ela te obriga, né? Ela vai no forceps, assim, mesmo que tu não tenha, tu vai ter que ter. Então, é meio que isso. E assim, mesmo sem saber prototipar, principalmente nas ferramentas de design, né? Na época, eu usava o Sketch. Gente, assim, eu não sabia abrir o Illustrator, tá? Só para dizer assim, ficar aqui entre nós. Eu fiz o protótipo do jeito que eu sabia que essa telinha aí que vocês estão vendo, tá nesse tablet, eu fiz no PowerPoint, tá? E aí eu fui para a rua, esse protótipo que é o Robert, que tá com a mãozinha assim, ó, do seu lado esquerdo da tela, eu fiz na mão mesmo, catei ele, que ele tinha um globo, estava jogado lá na área do marketing. Eu falei assim, cara, eu quero validar se a humanização do negócio ali vai gerar mais resultado. E aí a gente fez essa gambiarra, pegou um totem ali de papelão, colocou o tablet. Existe um nome técnico para isso que chama Mágico de Oz, tá? Mas assim, sobre técnicas a gente vai deixar para um outro momento. São muitas técnicas que o design de serviços oferece, mas o que você precisa saber é que eu não sabia fazer nada, tá? E aí tô dizendo isso porque assim, ó, se você tá aqui nessa sala e pode, eu tô começando, porque eu não sei. Eu até falei com uma pessoa ontem, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela falou assim: eu tenho muita vontade. Ó, vontade é o que basta, que eu digo assim. Precisa ter disposição. Se você tem disposição, meu querido, minha querida, ó, é isso, bora, entendeu? Porque o resto a gente faz. E aí eu fui para a rua validar, porque o que era importante? Era validar o negócio de forma contextualizada. E aí, no Fleury, eu assumi, anos depois, tá? Anos depois, eu assumi a área de UX, tinha uma pessoa na área, que essa pessoa um mês depois saiu, tá? Então, eu tive que fazer a área do zero. E eu adaptei o processo de trabalho do design de serviços para o contexto da empresa, justamente para que fosse possível o time de design executar o trabalho com a profundidade necessária, porque lá também tinha esse conflito entre as disciplinas de dizer, para fazer pesquisa demora muito tempo, não dá, a gente precisa botar o desenvolvedor para trabalhar, entende? Então, você precisa usar as ferramentas, é exatamente isso que eu faço, eu uso as ferramentas para tangibilizar, para todo mundo ficar na mesma página e, assim, conseguir alinhar o trabalho, tá? Então, entende como é muito mais sobre atitude do que direcionamento de fulano, de Beltrano? Assim, ó, primeira mensagem, tá? Por isso, eu vou te contar aqui que o ciclo de eficiência do design de serviços é possível, tá? Ser produtivo e, assim, entregar os trabalhos que, de fato, vão mudar a vida das pessoas. E, assim, eu sei que pode parecer muito ingênuo, né? Mas não é. Quando a gente quando a gente entra nessa jornada de design, efetivamente, lá no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente quer é desenhar soluções que, de fato, vão mudar a vida das pessoas. É isso que a gente quer. O resto tudo é consequência, tá? Então, dito tudo isso, o que eu quero te dizer? Que a metodologia em si, né, tem 5 pilares. Só que hoje, aqui, em 1h30, eu vou te mostrar os 3 primeiros. E antes de rolar aquela história, né? Mas, poxa, só 3, então, porque é 1h30, não vai dar tempo de eu contar os 5, tá? Então,
E lá no final tem o tempo de eu ouvir a dúvida, eu quero muito discutir com vocês. Então, independente disso, independente de eu estar aqui te mostrando os 3 de 5, o que eu te garanto é que o que eu vou te mostrar você vai poder aplicar amanhã, se você quiser, você vai poder pegar o seu processo de trabalho, adaptar e vai fazer diferença já na sua eficiência e na entrega do seu trabalho, tá? E aí, esses 3 pilares são mapeamento, diagnóstico e plano tático. Tem aí desempenho, gestão e acompanhamento, mas fica aí para uma próxima oportunidade, tá bom? E aí, o que acontece? Esse método, ele nasceu de uma forma muito despretensiosa, antes de entrar efetivamente no conteúdo. Então, para explicar de onde que ele veio. Enquanto eu era engenheira, além de eu fazer essas análises técnicas dos projetos, porque eu era especialista em radiofrequência, e aí eu me tornei gerente de projetos. Foi isso que aconteceu. Eu não fui atrás, nossa, eu queria muito, era meu sonho ser gerente de projetos. Eu me tornei gerente de projetos, porque eu fui absorvendo tarefas, né, e fui executando. E aí, quando eu vi, eu era gerente de projetos operacional da Copa do Mundo. Então, tinha eu e tinha mais uma pessoa, que era uma espécie de líder meu ali, ele fazia a gestão executiva, tá? Porque a gente falava com muita gente graúda naquela época. E aí, quem fazia toda essa gestão era ele. Então, eu também fazia esses projetos, tá? E eu sempre, desde essa época, eu flertava muito com design thinking e inovação. Naquela época, design thinking estava começando, aqui então tinha um ou outro workshop, umas coisas assim meio soltas. Mas eu sempre ia lá dar uma cutucada para ver o que estava acontecendo, tá? Porque isso me motivava a agregar cada vez mais valor no meu trabalho. Tá? Eu sou muito dedicada naquilo que eu faço, sabe? Muito comprometida. Então, se eu me comprometo a fazer uma coisa, eu faço da melhor forma possível. Não, assim, ó. Senão, eu não me comprometo. Simples assim. Então, eu buscava sempre, em outros assuntos, conhecimentos que poderiam me trazer esse tipo de diferencial, sabe? Então, de novo, falei para você captar mensagem lá naquela hora, né? Agora eu quero muito que você capte a mensagem que é assim, ó, entende como isso não é sobre quantidade e sim qualidade? E eu tô falando isso também porque atualmente tem muito curso, para todo lado, eu não sei direito para onde que eu vou, eu fico vesga de tanta coisa que tem, né? Mas desde aquela época, eu sempre fui uma pessoa que eu buscava, pesquisava muito, eu pegava uma coisa, um conhecimento, um curso, e eu fazia assim, ó, direitinho até direito, né? Não é sobre ser certo ou errado, mas assim, eu aprendia tudo e eu gastava, viu? Gastava, até eu entender, gastava assim, colocava em prática, tá? Até eu entender o que estava faltando. Aí eu ia procurar outra coisa, entende? Porque isso, não é sobre você ficar buscando 1 milhão de curso e referência, sabe? Não é, não é. Você vai ficar mais perdido, mais perdida. É sobre você investigar um assunto da melhor forma possível e tentar conectar isso com a prática, com a sua prática de trabalho. Senão, você só vai ficar engolindo o conhecimento, que você nem engole muitas vezes, né? Você nem consome aquilo direito. Você não coloca em prática, entende? Então, foi assim que eu fui me envolvendo cada vez mais com esse universo. Eu fui colocando em prática, que nem eu falei agora. E aí, naquela época, não tinha conteúdo brasileiro. Era tudo gringo. Então, assim, graças a meu pai e minha mãe, que estão aqui na foto em cima, tá vendo? E consegui falar inglês, porque eles me contam até hoje que quando eles queriam me colocar no curso, eu não queria, e eles teimaram comigo, eu fui até o final. Então, assim, ó, tá vendo? Graças a eu saber inglês, é que eu conseguia consumir esse conteúdo, porque naquela época também não tinha nem Google Translator, como tem hoje, IA piorou. E aí eu consegui absorver todo esse conhecimento, tanto de design thinking quanto de design de serviços, tá? Então, enfim, durante toda essa trajetória,
Eu fui alguns anos autônoma, eu trabalhei em projetos em consultoria, que eu vou mostrar aqui para vocês um desses casos, né? E eu pude perceber que o meu processo, ele era completamente diferente dos outros profissionais, né, dos meus colegas. E aí eu fui percebendo, isso não foi óbvio, não foi no começo. Eu fui percebendo isso, assim, eu considero até tardiamente. E aí eu percebi que era porque eu carrego muito sobre essa eficiência operacional que a engenharia me ensinou. E foi aí que eu entendi que eu tinha o meu próprio método. E que esse era o meu diferencial e que eu poderia também compartilhar com as pessoas. Porque eu via que não era óbvio, porque para mim era óbvio, claro, né? Porque eu passei 6 fucking anos naquela faculdade e se tornou natural. Mas para outras pessoas, principalmente que vieram de outras graduações, não era. Então eu falei, pô, posso compartilhar isso daí com outros profissionais para que eles também possam ter o mesmo resultado que eu, que isso também possa ser um diferencial, para que eles também possam associar com os diferenciais deles e fazer o processo de trabalho deles, tá? Então, tudo isso aqui para eu te contar por que estamos aqui hoje, por que essa Masterclass existe, tá? Show! Agora vamos para o conteúdo prático. É o seguinte, quem aqui vai... Agora eu preciso mesmo que vocês colaborem no chat, tá? Quem aqui sabe exatamente o seu processo de trabalho, tá? O que isso significa? Que você sabe, se alguém te pedir uma proposta, você sabe dizer assim, ó, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 e a entrega é essa, tá? Me fala aqui no chat se você sabe ou se você não sabe. Não tem vergonha nenhuma, tá? Porque não é vergonhoso, muito pelo contrário, é absolutamente natural, porque não é natural você ter esse tipo de consciência. Então, assim, você sabe aonde que começa o teu processo e aonde que termina cada etapa? Tem isso, não é onde que começa o negócio e termina o todo, né? É aonde que começa e termina cada etapa e quais são esses entregáveis que você faz de cada etapa e lá no final também. Vai me falando aqui no chat, tá? E aí eu vou te trazer, enquanto isso, uma associação, tá? Uma analogia. Que é assim, para você fazer um bolo, existe um passo a passo, certo? Até o bolo pronto, que você compra lá o pó no supermercado, tem um passo a passo. Então, não adianta você querer colocar o contrário, os ingredientes, porque até ele vai ter um jeito certo que está lá escrito na receita, certo? Porque se você fizer o contrário, vão existir consequências. O bolo não vai crescer, a receita vai demorar mais tempo para ser executada, o bolo pode queimar de repente, o bolo pode até nem, enfim, nada disso pode acontecer, você pode fazer só uma meleca, né? Enfim, podem existir aí algumas consequências, tá? E aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar exatamente nos pilares aqui que eu vou repetir como um mantra, tá? Que é o mapeamento, o diagnóstico e o plano tático. Mantra. Por quê? Para fazer um bolo, você precisa minimamente saber se você tem os ingredientes em casa, né? Porque se você não tiver, você vai começar, aí não vai ter o ovo. Aí você vai fazer o quê? Lascou. Você vai pedir para o vizinho, se com sorte, né? Porque hoje em dia tem gente que nem fala com o vizinho. Aí você vai ter que pedir no iFood. Aí você vai pedir no iFood, ou no mercado, você vai ter que sair para ir no mercado, você mora num prédio, vai ter que descer, vai ter que pegar o carro. Olha lá, era só fazer um bolo. Estava lá deitado no domingo, chuvoso, falou assim, nossa, que delícia. Aí eu tenho certeza que você pode até estar pensando assim, eu ia pedir o bolo pronto no iFood. Mas não é assim, tá? Então, vamos lá, comigo aqui. Então, você vai fazer o bolo. Cara, imagina, tá vendo como você minimamente precisa fazer um mapeamento? Por quê? Porque se você não tiver, é isso, o resultado vai ser. Se você não tiver o ovo. O bolo que ia demorar 15 minutos, vai demorar 30 só para chegar o ovo. Porque eu não sei vocês, mas assim, hoje em dia eu peço coisa no iFood, mesmo lá, falar que é 15, 10 minutos, o cacete nunca chega em 15, 10 minutos, tá?
Então, assim, porque estou em São Paulo, super privilegiada, e tem essa opção, entendeu? Mas eu moro numa cidade menor, e é que eu posso ali na vendinha só atravessar a rua. Ainda assim, é completamente diferente de você abrir a sua geladeira, pegar o ovo, certo? Então, por quê? Para você fazer um projeto, e aí é qualquer projeto, qualquer, da casa de papel com uma filha até um puta projeto de design assim gigantesco, tá? Você vai precisar mapear o que precisa ser mapeado, tá? Então, por isso que o mapeamento vem sendo o nosso primeiro pilar, tá? Então, o mapeamento é a primeira, agora aqui, ó, a nota já começa. Caderno, para quem é de caderno, um bloco de notas para quem é bloco de notas, tá? Então, o mapeamento é a primeira etapa do ciclo de eficiência do design de serviços. Por quê? É ele que vai estabelecer as bases para que todo o processo ele aconteça. Então, essa fase, além, né, ela vai além de uma simples coleta de dados e desenho de jornada. E aí, agora eu já estou aterrissando na realidade do design, tá? Então, eu estou falando sobre UX design, design de serviços, product design, todo esse universo, o design de serviços, ele abraça tudo isso, tá? Então, por que você precisa fazer o mapeamento primeiro? Porque fazer o mapeamento vai além de você fazer uma simples coleta de dados, um briefing super raso, né? Ou ficar desenhando jornadas rasas também, tá? Ela envolve uma imersão profunda no ecossistema do serviço, da empresa que você está desenhando aquela solução, tá? Você precisa compreender não apenas o funcionamento atual da solução, mas você também precisa entender as nuances e as complexidades que muitas vezes passam desapercebidas pelas pessoas que estão dentro do negócio. Que é assim com a gente também. Não é porque, nossa, as pessoas lá são ruins. Porque nós somos assim, os seres humanos, nós somos assim. A gente, quando fica dentro da história, é muito mais complexo a gente ver, porque tudo fica natural. A gente naturaliza muita coisa. Então, por isso que você, designer, tem esse papel estratégico de você fazer essa imersão. Então, você consegue perceber como essa tua atuação, ela é muito inteligente, ela precisa ser um diferencial, porque é você que vai trazer essas perspectivas diferentes para todas as pessoas que estão ali. Então, a pesquisa com o usuário e stakeholder, por exemplo, ela não vai se limitar em simplesmente entrevistas superficiais ou formulários que você vai compartilhar links em grupos e deu. Não vai ser assim. Você precisa ter objetivos claros para cada coisa dessa, tá? Porque você vai buscar descobrir, são essas tarefas que vão te trazer insights valiosíssimos e, o mais importante, evidências sobre a experiência, expectativas e frustrações que acontecem dentro daquele negócio, tá? E justamente tudo isso você vai usar nas próximas etapas. A criação de persona, por exemplo, né, e jornada também, é um processo detalhado e iterativo. Se engana quem acha que vai escrever uma jornada, vai escrever lá na pedra e nunca mais vai pegar. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Porque se você executa essas duas ferramentas, né, e você não volta durante o processo de trabalho, você está jogando trabalho fora. Essas ferramentas, essas duas ferramentas, elas não são apenas representações estáticas, mas elas evoluem conforme mais informações elas vão sendo coletadas ao longo do processo. Então, o seu papel é justamente complementar conforme o trabalho vai avançando.
As personas, elas vão ajudar a humanizar os dados e vai fazer uma transformação, né, de estatísticas em narrativas, que toda a equipe da empresa vai conseguir entender e se relacionar. Porque números, não é todo mundo que se relaciona, agora uma história sim. Agora, já as jornadas, elas mapeiam todas as interações, emoção e ponto de decisão. E aí, isso vai fornecer uma visão de ponta a ponta da experiência do cliente, muito além de um único ponto de contato. Aquele negócio típico de que, né, eu vou fazer jornadas por canais. Isso não existe. E aí, por fim, você precisa realizar uma análise minuciosa dos pontos de contato e também dos processos, bem como a identificação desses pontos de dor e oportunidades que podem ser ainda mais exploradas por você. Então, essa etapa de mapeamento, ela requer um olhar crítico. Não é aquela coisa de você fazer no automático, tá? Não é. Você precisa ter uma abordagem sistemática para que você consiga desvendar as ineficiências, o que não está funcionando e ninguém está vendo. E também os potenciais pontos de inovação. É nessa hora, já começa a levantar todas essas informações. Porque é nessa hora que você vai começar a visualizar os padrões. É nessa hora que vai revelar que não tem um problema isolado. E sim, tem alguns problemas sistêmicos dentro do negócio. E que eles podem estar afetando a qualidade do serviço como um todo. Então, essa compreensão e essa visão holística, ela é fundamental para realizar esse diagnóstico, que é o próximo passo, tá? Da forma mais eficiente possível. Certo? Daí, vamos para o diagnóstico. Agora, você vai, depois que você fez tudo isso, você vai aprofundar os dados coletados durante lá o mapeamento. E aí, nessa etapa, você vai, além de uma simples revisão das informações, você também vai fazer uma análise crítica e sistemática, para que você identifique o que você começou a identificar no mapeamento, tá? Que vão ser os pontos chaves que vão afetar, que estão afetando a qualidade e a eficiência do serviço, do negócio, da empresa que você está ali trabalhando, ou que você está prestando serviço. Certo? Então, o que acontece? Um aspecto fundamental do diagnóstico é justamente essa identificação de ineficiências e gargalos com base nas evidências coletadas. Então, imagina que você vai no médico, tá? O mapeamento são os exames que o médico pede para você fazer. Porque por mais que ele faça um exame clínico, ele precisa saber mais. Só que ele pode fazer ali só o exame clínico e falar assim, ó, toma aqui um remédio para dor de cabeça, você tá com gripe, você tá com uma virose e foda-se, vai para sua casa. É isso. Se você estiver fazendo um trabalho parecido com esse, né, no escopo de design, você está fazendo igual aqueles médicos que têm uma consulta que dura 10 minutos, e olhe lá. Então, é isso. Quando você faz o mapeamento, você está aprofundando, você está pedindo os exames que você precisa para que você enxergue melhor. Na hora do diagnóstico, você vai estudar tudo isso. E aí você vai olhar aquelas evidências que o exame trouxe, por exemplo, tá? Para que você dê o diagnóstico corretamente. Então, você vai identificar aonde que estão os gargalos. Percebe? Então, assim, isso implica numa análise detalhada desses processos, desses fluxos de trabalho, nas interações que o usuário tem com o negócio, né? Buscando essas áreas onde o serviço não está atendendo às expectativas ou aonde tem oportunidade de melhoria. E, além disso,
é necessário, sim, avaliar a experiência do usuário e coletar as métricas do negócio. Sempre tem, sempre tem. Mesmo que a empresa não tenha isso pronto, né, ou tangível já para você pegar, isso é possível, de alguma forma, você coletar essas informações para que você faça essa parte do diagnóstico, tá? Porque é isso que vai permitir esse cruzamento das informações, para que você inclua como evidência também nesses momentos certos. Porque não adianta só você vir, e aí eu vou falar já do próximo passo, né? Que não adianta você vir com, uma foto, vocês também vão ver isso, uma foto de um lugar lotado, de caixa. Mas o que isso representa dentro da jornada? Em que passo que isso está? Como que isso impacta? Então, se você consegue associar cada vez mais informações para aquele mesmo diagnóstico, né, para aquela mesma etapa do diagnóstico, mais certeza você está trazendo para o negócio, da mudança ou da melhoria que precisa ser feita. Então, o resultado é justamente a priorização dessas soluções e a identificação de um plano de ação estruturado, porque não vai ficar mais aquela bagunça de dizer, a gente precisa fazer um check-out, né, uma página de pagamento, mas para resolver o quê? Entendeu? Para resolver o quê? Você está resolvendo o quê? Ou você só está trabalhando em vão? Né? Esse plano, ele pode ser organizado em categorias, por exemplo, vou te trazer, essa é uma técnica, como Now, Next, Later, bem americanizado, que a gente gosta, tá? Ou pode ser assim, um agora, um daqui a pouco e um depois. Pode ser também, tá? No nosso português. Por quê? Aí você já vai conseguir ver ações estratégicas e você também vai conseguir fasear a construção da solução. Para não sair aquela loucura de todo mundo fazendo tudo, né? Por quê? Quem é que nunca teve numa empresa, se você não teve, um dia você vai passar, muito provavelmente, tá? Que onde tem tanta solução sendo desenvolvida que ninguém mais sabe o que resolve o quê. Porque aí se você chegar para o design e falar assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Isso vai resolver o quê? A pessoa para e olha para sua cara e fala assim, não sei. Então, por isso que essa priorização, ela é fundamental para garantir que esses esforços, eles sejam concentrados aonde vai ter o maior impacto e para que você consiga acompanhar se a dor que você mapeou, ela foi resolvida ou não. Porque é só assim que você vai conseguir otimizar esforço e maximizar os resultados das suas soluções, que é mostrar o resultado do seu trabalho, tá? Então tá. Próximo. Plano tático. Transforma tudo isso aí que eu te falei, tá? Essas descobertas e essas análises nas etapas, descobertas essas análises em ações concretas. Tá? Então, agora, plano tático é tão simples quanto. Vamos aqui executar. Então, nesse estágio, tá? Nessa parte dessa metodologia, você vai identificar claramente quem é o responsável por cada entrega. Vai dar nomes aos bois. E aí você vai definir os próximos passos de forma detalhada. Isso não apenas garante o accountability, que o accountability não tem uma tradução, tá? Mas é tipo um protagonismo, sabe? Um posicionamento da sua parte, tá? Mas também vai ajudar a manter o projeto nos trilhos, assegurando que cada coisa cada solução do plano, ela vai ter um responsável dedicado para fazer aquilo ali acontecer e um cronograma claro para a implementação. Então, vai desde você saber quem é que está responsável por aquilo e quando que aquilo vai acontecer, e também quando que aquilo vai ser posto no ar, tá? Agora pode aparecer as dúvidas do tipo, mas isso não é responsabilidade do PM, né, sei lá.
cada empresa pode ter um nome diferente, mas pode ser, PM é o Product Manager, pode ser o PO, que é o Product Owner, pode ser o gerente de projeto, sei lá, vai depender. Mas o ponto é assim, você pode estar pensando, mas isso é minha responsabilidade? E aí eu vou dizer assim, então, eu digo que esse é um baita diferencial, se for a sua responsabilidade. Se você quiser seguir terceirizando, você vai continuar sendo apenas operacional e fazendo o que os outros querem que você faça. Tá bom? Então, nessa etapa, é necessário que você garanta a validação desses protótipos para que os próximos direcionamentos eles aconteçam, tá? Então, envolve sim a criação de versões iniciais ou simulações dessas soluções, tá? Protótipo, é isso. Mas assim, protótipo não precisa ser aquele protótipo que nem, né, altíssima fidelidade com design system, incrível, não precisa, tá? Você só precisa garantir que, óbvio que, dependendo do estágio, tá? Dependendo de uma série de coisas, mas o que eu quero dizer, em muitas situações, não precisa desse preciosismo todo, principalmente num primeiro momento, tá? Então, você precisa garantir que essas validações, elas aconteçam, né? E que elas sejam testadas pelos clientes finais ou stakeholders, aí vai depender, tá? Qual que é a solução que você está desenhando. Tá? E que elas sim fazem parte da experiência e que vai resolver a dor lá que você mapeou. Além disso, esse processo ele vai ajudar a mitigar risco e permitir que essas validações elas aconteçam antes de uma implementação em larga escala. Então, lembra que eu falei que é o fato de você saber quem é que vai fazer, quando que aquilo ali vai acontecer e quando que aquilo vai ser colocado no ar. Porque quando você faz essa parte do plano tático, você consegue evitar que soluções vão para o ar sem ter a validação contextualizada, entende? Muita gente hoje em dia faz teste de usabilidade em situações completamente fictícias e validam aquilo, e quando vai para o ar, aquilo não dá certo. E já te digo, é por causa disso, é porque não faz, tá? Então, o lance é que você precisa garantir essa assertividade o máximo possível, e o plano tático vai te ajudar a fazer isso. Então, é primordial que sejam estabelecidas métricas, por exemplo, de sucesso, para que você saiba que raio de teste que você está fazendo. Então, assim, nada de sair por aí testando o protótipo sem plano de teste. Você sabe qual é o objetivo que aquela pessoa precisava alcançar? Porque essas métricas, elas também devem ser estabelecidas, não é só para você fazer esse teste e validar o protótipo. É também para você avaliar o desempenho da solução quando ela for lá na mão do cliente final, quando ela estiver no ar. Então, isso cria um processo de trabalho focado em melhoria contínua. E aí permite que você conecte as soluções em resultados tangíveis para o negócio, ao invés de sair construindo solução e colocando no ar, sem nem saber como é que a gente vai acompanhar aquilo, entende? Como? Qual é a métrica? Então, construir um roadmap de implementação complementa e garante todo esse trabalho, porque vai te fornecer uma visão clara e estruturada de como que as soluções são desenvolvidas e lançadas ao longo do tempo. Então, o resultado é esse, tá? O resultado é você orquestrando uma belíssima transformação no serviço da empresa que você estiver trabalhando. E aí você vai estar, assim, me diga aqui no chat, tá? Parece que tudo isso aqui que eu tô falando para você é conto da carochinha. Pode ser sincero e sincera, tá? Sem nenhum tipo de problema. Me conta aqui no chat. Parece utópico? Sim, o que eu tô falando? Parece, tipo, muito distante da realidade que você vive. Porque, assim, eu vou te mostrar, então, um depoimento de uma pessoa da formação, da primeira turma, tá? Para você começar a perceber que é realidade, tá? Não é enganação e não é fórmula mágica, tá? É conhecimento aplicado
e didático, para que você possa colocar em prática, tá? Então, tá aqui, ó. É óbvio que essa não é a foto da pessoa, estou sim usando uma foto fictícia de banco de imagem, tá? Já estou explicando, mas eis aqui, né, que uma aluna me trouxe esse feedback de dizer que ela está colocando em prática os aprendizados e ela pode afirmar que o meu apoio é o que é fora da curva, porque nenhum outro curso dá esse apoio. E eu estou dizendo muito, tá? Eu fiz essa formação com esse objetivo, porque eu já estive em várias outras escolas, eu já trabalhei em outras escolas do mercado, e eu sei como é por dentro, tá? E eu sei também como é como liderança, como é que tá o mercado, quando a gente fala de preparação de profissionais de design. Então, é esse a minha motivação de ter criado a formação. Justamente porque dentro da formação, você vai ter disponível encontros em grupo quinzenais, para que você possa trazer as suas dúvidas, os seus desafios profissionais, exercícios que você faça, que eu proponho, em todas as aulas tem exercício para você fazer, tá? É isso. Falei que tinha que ter disposição, tá? Além de ter um grupo disponível, aberto, da formação, para você trocar opinião com colegas, né, que fazem a mesma coisa, que querem a mesma coisa, e percepções também, porque às vezes a gente está numa situação que é bom a gente ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Tá bom? Então é o seguinte, lembra que lá no começo eu falei que eu uni toda essa parte processual da engenharia com a estratégia do design de serviços, certo? Então, eu vou repetir aqui mantra, tá? Mapeamento, diagnóstico e plano tático. Mapeamento, diagnóstico e plano tático. É isso, esse é um mantra. Absorve isso, tá? E aí você vai falar assim, mas Bruna, que raios o bolo tem a ver com isso? Sua maluca, né? E eu vou dizer assim, tudo, né? Percebe como tudo? Eu digo que design de serviço está em todos os lugares, tá? E está mesmo. Depois que você é picado pelo bichinho do design de serviços e você consegue entender, está em todos os lugares, não está só nos negócios. Está numa festa que você queira dar, tá? Na festa de aniversário da sua criança, vai ter design de serviços, tá? Vai ter, quando você for em restaurantes, você vai ficar olhando e observando como é que aquela história toda está funcionando, porque você já vai começar a ver com outros olhos, tá? Então, o que tem a ver? Eu trouxe o bolo aqui só como uma analogia para você entender que está em todos os lugares e que tudo tem a ver com o processo, tudo. Só que eu tô aqui também para te dizer que não precisa, porque quando fala em processo, a pessoa já fica assim, né, agarrada no teto falando, ai, mas é porque precisa ser engessado. Não tem nada que ser engessado, tá? Já pode arrancar isso daí da tua cabeça que não tem. Não tem que ser engessado. O lance aqui, se você mapear os ingredientes do raio do bolo, né, para fazer o bolo, você vai ter tudo em casa? Tenho tudo em casa. Então, vai, próximo. Vou diagnosticar. Aonde que cada ingrediente vai, qual que é a ordem, vou ler lá o negócio, entendeu? Vou já deixar tudo meio pronto. Vou já botar para aquecer o forno, certo? É isso é diagnosticar. Diagnostiquei. Próximo, plano tático. Agora eu vou botar as coisas, vou mexer. Aí pronto, o bolo em 45 minutos, vai, no máximo, o bolo vai estar pronto. Fresquinho, ó. Aí tu que tava lá deitado, teu sofá, domingo. Eu sei que pode tá dando fome agora, que é bem numa hora crítica, né? Mas você vai estar lá domingo, chuvoso, deitado no teu sofá, tu vai lembrar de mim. Vai falar assim, peraí, deixa eu mapear, deixa eu ver se eu tenho tudo. Senão eu vou me iludir, vou levantar dessa coberta aqui, vou ficar passando frio para eu nem ter o bolo que eu quero ter, tá? Então, lembra, ó, mantra, mapeamento, diagnóstico, plano tático. Mapeamento, diagnóstico, plano tático. E aí, agora que você já captou a minha mensagem, tá? 8 horas da noite, já estamos aqui.
eu vou te mostrar na prática como é que eu executo, como é que eu coloco isso nos meus projetos, tá? Então, o que, que vai acontecer? Trouxe aqui para você conhecer o primeiro case, o primeiro projeto, que é a Beauty Box. Eu primeiro preciso dar uma contextualizada aqui para você não cair de paraquedas, tá? Primeiro que a Beauty Box não existe mais porque foi comprada pela Beleza na Web. Segundo que, quando eu fui contratada para participar desse projeto, foi em 2018, quando eles estavam fazendo rebranding, tá? Que era justamente sair dessa marca verde para ir para outra marca. A agência que foi contratada para fazer o rebranding fez o rebranding, porém chegou na parte de desenhar a nova experiência da marca. Eles não tinham essa expertise em casa. E aí eles me contrataram para fazer parte do projeto, tá? E aí, o que, que eu fiz? O que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Fiz o mapeamento. Então, a gente desenhou todas as jornadas que foram priorizadas com o cliente depois de um profundo mergulho para conhecer e definir a persona de ouro. Qual é o único disclaimer dessa história, tá? Que eu não fiz toda essa parte de descoberta. Eu não participei dessa etapa do projeto porque a agência já tinha feito. Então, ela já tinha executado todas as entrevistas, já tinha levantado todos os benches, já tinha desenhado a persona de ouro, que era assim que eles chamavam, tá? Não é um nome do mercado, mas é assim, então, assim que eles chamavam, e tá tudo bem, não tem nenhuma crise. Então, eles já tinham definido a persona de ouro. Então, o que, que eu fiz? Meu trabalho foi fazer a lição de casa e absorver tudo que eles já tinham construído, entender quem era essa persona. Eu fiz uma reunião com a pessoa, o ponto de contato com a Beauty Box, né, com a liderança do projeto, para que a gente pudesse definir as jornadas para esse projeto. Então, aqui é a compra recorrente, tá? Então, o que, que a gente definiu? 4 jornadas principais. Foi a compra recorrente, a primeira compra, soluções de problemas, eu acho que era uma solução de problema específica, e o e-commerce com pick-up in store, que naquela época não era comum a gente comprar na internet e retirar na loja. Então, a gente fez essa jornada justamente para a gente mapear a experiência do online com o offline, certo? Eu fiz, e precisa ser feita essa definição. Inclusive, essa é tem um módulo dentro, vocês vão ver mais para frente. Tem um módulo dentro da formação que fala só sobre definição. Por quê? O que acontece hoje? Você quer fazer uma jornada, você vai vozes da sua cabeça começar a fazer jornada. Por isso que nunca termina, por isso que fica lá jogado em algum miro, que ninguém nunca mais quer saber. Por isso que você usa e joga fora, é por causa disso, porque você não faz as definições que precisam ser feitas, certo? Então, fiz esse mapeamento. Fez esse mapeamento, a gente faz o diagnóstico. Por quê? Porque eu não vou mostrar para executivo essa jornada, certo? Porque ela fica grande assim, e essa nem era maior, tinha uma outra maior. A gente plotou essa jornada, plotou significa imprimiu, tá? Então, imprimi essa jornada, deu, acho que a maior tinha 1,80 m, era maior do que eu, assim, sabe? Então, para a gente fazer um workshop lá no meio do caminho e tal. Por quê? Eu não vou mostrar isso para executivo. Não vou. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico. Como é que eu faço esse diagnóstico? Eu pego a jornada, eu recorto aonde que estão os pontos de dor, melhorias. Lembra que eu acabei de falar? Então, é isso que eu fiz. E aí, eu trouxe aqui esse diagnóstico. Então, a gente identificou em cada etapa da jornada aonde as evidências tangibilizavam as melhorias que a gente tinha desenhado. Então, percebe aqui, eu estou trazendo falas que foram coletadas lá na etapa de pesquisa e também nesse workshop aí que a gente fez também um workshop com clientes. A gente trouxe como evidência
para dizer e aterrissar tanto a melhoria quanto o ponto de dor. Percebe? Se tiver foto, é agora. Eu digo para tirar foto, né? Então, tirem foto, registrem evidências. Então, é aí que você vai colocar, tá? Diagnóstico. Beleza, depois que você fez isso, você vai fazer o plano tático. Não adianta você entregar isso daqui na mão de ninguém. Ninguém, tá? É o famoso que eu digo assim, o famoso tá e daí. Tá e daí, o que eu faço com isso? Eu não posso ser sincera 100% aqui, tá? Vou ser educada. Porque é isso, dá vontade, né, de perguntar assim, o que eu faço com isso, cara pálida? Não sei. Então, você tem que fazer lá o plano tático. Então, cada solução tinha um endereço certo para ir. Aqui é uma. Eu não podia trazer tudo, tá? Mas assim, não é só uma folhinha, só para dizer, tá? Só para explicar bem explicadinho. Não é só uma folhinha, um slide, tá? Vai ter uma série de coisas aqui que você vai aterrissar. Mas o ponto é assim: cada solução tinha um endereço e seus responsáveis sabiam exatamente qual era a etapa que eles estavam desenhando uma solução, fazendo lá e qual era o impacto do trabalho deles, tá? Porque aqui a gente separou nessas etapas que a gente deu esses nomes, né? Trabalhar com agência de design dá nisso, que as coisas ficam bem criativas. Então, porque também tem várias cabeças pensando. Então fica quick tour, pós-venda, clube welcome. A gente separou essas etapas. Isso daqui virou um treinamento. Então, para te dizer o resultado. Bruna, qual foi a entrega desse trabalho que você fez? Foi um treinamento para os experts, para os vendedores das lojas, tá? Então, essa grande jornada, ela virou um livrinho de bolso, então que eles sabiam. Claro que a gente trabalhou, tá? Ela não ficou com 1,80 m, tiveram coisas que a gente tirou, a gente fez todo um refinamento, mas o ponto é, tinha uma jornada que era dobrada assim, e aí a pessoa ficava no bolso também para acompanhar esse pós onboarding, né? Então a pessoa chegou lá na empresa, o vendedor, fez o treinamento, foi para a realidade. A pessoa vai ter dúvida. E aí, como é que ela tira dúvida? Tem toda hora ficar perguntando para alguém? Não, né? A gente fez ali um material, botou no bolso. Resolveu. Entende? Fácil, rápido. Às vezes a pessoa está com dúvida no meio do atendimento, entendeu? Ela vai lá assim, ó, tudo rapidinho, ó. Pronto, acabou. Ela resolveu. Percebe? Então a gente deu esses endereços para cada solução, certo? Dúvidas, vocês precisam me dizer no chat. Depois vocês não me venham lá no final falar que foi tudo muito claro, que eu foi muito incrível na minha explicação, hein? Que eu quero dúvidas. Vamos lá para o segundo caso, tá? Segundo caso, Latam. Lembra que eu falei para você que eu trabalhei numa consultoria? Então, eu trabalhei numa consultoria indiana, tá? A gente prestava serviço para várias empresas. Qual que é a contextualização deste projeto? A Jato era um projeto que a Latam queria voltar de pé para usar a malha aérea como entrega. Então, o que eles queriam fazer? Queriam competir com o Sedex naquela época, tá? Estou trazendo tudo isso, que já são coisas que já viraram, tá? Claro. Então, tem coisas que eu não posso mostrar, e por isso que eu nem trago, mas eu trouxe 2 casos que eu trabalhei e que tudo bem mostrar para vocês e não tem sigilo nenhum nesse caso, tá? Então, é o seguinte, a Latam queria competir com o Sedex na época, tá? E aí ela queria usar como vantagem competitiva a malha aérea. E queriam usar, eu não sei se vocês sabem, mas os aviões, muitas vezes, eles saem, não sei se ainda hoje é assim, né? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, avançou bastante nesse sentido, mas muitas vezes os aviões, eles saem com espaço ainda. Então, eles poderiam, né, usar esses espaços para ganhar velocidade nesse sentido de entrega. Só que o que acontece? Aqui é Latam Cargo. Você não ia parar lá no aeroporto, tá? É na Latam Cargo, que é onde vão as cargas. E aí, cargas, entenda, cargas. É qualquer coisa. É tipo de
sei lá, caixa de equipamento até bicho, entende? Tipo, era essa a realidade. E aí, vamos lá, contextualizados, tá? Aí a Latam Cargo, ela entrou em contato com a gente, né, na época da consultoria. Eu queria fazer aqui um assessment, que é basicamente um trabalho de descoberta rápido. Falei, tá bom, montei a estrutura, a proposta, eles aceitaram, a gente foi lá executar. E aí, ó, mapeamento. Trouxe só uma parte, tá? Mapeamento foi isso. Lembra que eu falei? Tira foto? É isso aí, ó. Tira foto. Pesquisa de campo. Eu fui lá na Latam Cargo, que era onde eles queriam que as pessoas fossem fazer a entrega do presente, que era isso que eles queriam, né? Competir com o Sedex. E aí a persona e o job to be done ali, né? O objetivo que a pessoa tinha que tinha que concluir era exatamente entregar ali um presente para a mãe de um estado para o outro, né? Então, assim, a mãe dela morava, sei lá, no Nordeste, ela queria mandar esse presente para lá. E aí, era isso. Aí, quando eu fui fazer toda essa pesquisa de campo, foi com isso que eu me deparei, tá? Então, eu tive que fazer todo esse mapeamento. Então, lembra que eu falei que precisa ser minucioso, precisa você levantar o que ninguém está vendo? E assim, não é para você levantar para apontar o dedo, é para você trazer as evidências. Percebe? Então, eu fiz a jornada atual. A jornada atual era justamente para eu conseguir também tangibilizar e para mostrar para todo mundo. Estamos todo mundo querendo e enxergando essa mesma jornada? Sim, estamos. Então, ótimo. Agora a gente dá o próximo passo. Beleza? A gente vai para o diagnóstico. Aí, o que, que eu fiz? Trouxe as validações necessárias, né? Então, quais eram... Tiveram um monte de dúvida aqui, depois de fazer um bocado... Acho que eu fiquei 2 semanas fazendo pesquisa em campo, fui um bocado de Latam, etc. Ainda assim, qual que é o valor agregado, né, de buscar as encomendas? Tinha uma série de outras coisinhas de PDV aí, de modelo de negócio que também que a gente precisava responder, mas enfim. E fiz a jornada ideal. É isso aqui que queremos? Tá todo mundo na mesma página? Esse é o diagnóstico. Entende? Não quer dizer, eu tô trazendo esses 2 exemplos para que vocês entendam que, assim, não quer dizer que um diagnóstico foi daquele jeito que o outro também precisa ser exatamente igual. Por isso que eu falo muito sobre análise crítica. Percebe? Então, quando você vai no médico, cada pessoa vai lá, não é a mesma, não é a fórmula mágica, não é aquela coisa escrita na pedra que para toda pessoa que apresenta A vai ser B. Não é assim, tá? Então, para no final a gente fazer um plano tático. Parênteses necessário. Neste caso, tinha um time técnico também trabalhando em paralelo. Então, enquanto eu fui fazer toda essa parte de experiência do cliente, o time técnico foi fazer a avaliação do contexto interno de tecnologia legada e coisas do gênero, tá? E aí o plano tático foi esse. Eu entreguei ali protótipos média fidelidade, só para dizer também assim, ó, isso aqui que a gente precisa validar. Nem cheguei a fazer validação nesse caso. E aí eu fiz um plano de ação dizendo que, ó, se a gente trabalhar em sprints, a gente consegue rodar para cada sprint um nível de fidelidade, por exemplo. Então, essa foi uma proposta que eu fiz. Quer dizer que era isso que precisava acontecer? Não. Quer dizer que era uma proposta, e aí, depois disso, a gente entrega na mão do comercial. Nessa época, tá trabalhando ali na consultoria, a gente entrega isso na mão do comercial e o comercial dá andamento. Não quer dizer que a gente ia executar tudo isso, até porque a própria empresa tinha que decidir uma série de coisas de negócio e eles tinham um time interno. Então, todo esse nosso trabalho foi para agilizar o trabalho do time deles, tá? Beleza? Deu para entender tudo até agora? Tá claro? Não deu? Enfim, tá muito confuso, né? Se não ficou claro, né, que a gente precisa de um processo de trabalho, precisamos, todo mundo precisa, tá? Então, essa era a minha mensagem principal, porque todo mundo precisa de um processo de trabalho claro. Agora, você me conta,
Aonde que você encontra esse tipo de conhecimento hoje em dia? Você me fala aqui no... Agora começou a hora do bate-papo. Me conta aqui no chat. Me conta aonde que você encontra esse tipo de conhecimento. Você já viu isso aqui que eu acabei de te mostrar? Você já viu em algum outro lugar? Pode ser de verdade, sincero, honesto. Me fala aqui no chat. Real, tá? Tem algum lugar que você hoje entre e saia como designer de serviços? Tem algum lugar que te ensina design de serviços até o final, assim, do começo até o final? De ponta a ponta? É por isso que eu criei a primeira formação em design de serviços com certificado do MEC, tá? E eu falei para você lá no começo, justamente porque não tem. Então, se você quiser se aprofundar, você vai ter que ficar caçando em 1000 lugares diferentes, igual eu fiz, e um monte de lugar desse é tudo gringo. É um monte de referência, ou americana, ou europeia. Então, se você não sabe falar inglês, você ainda vai ter que ficar na dependência do tradutor. E muitas vezes, assim, o tradutor ajuda muito, né? Mas tem coisa que é bem contextualizada. Então, você precisa mesmo ter algum conhecimento para fazer o entendimento correto daquilo, né? Então, assim, se for brasileiro, você já viu alguma coisa, algum curso assim parecido? Se for brasileiro, vai custar uma pequena fortuna, né? Um rim e uma córnea, talvez. Né? Uma pós-graduação, por exemplo, custa mais ou menos 32 mil reais, pelas minhas pesquisas, tá? Ano. E ainda por cima, você não tem prática, tá? Porque uma das alunas, ela entrou quando era tupiniquim ainda, tá? Que foi a primeira turma, justamente porque ela fez uma pós-graduação, ela fez esse investimento e ela não teve nenhuma prática. Foi tudo teórico, ela saiu falando, e agora? O que eu faço? Aonde que eu aplico? Como que eu aplico? Não sei. Então, foi aí que eu fui atrás de trazer o reconhecimento do MEC, tá? Então, temos aqui na formação em design de serviço que eu fiz questão de criar um módulo só com desafios, tá? E separado por níveis de dificuldade, para que você exercite, tá? E entenda a diferença, tá? E também para que você veja a sua própria evolução. Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas acham que fazer jornada é só ir lá e fazer qualquer coisa e acabou. E não é, tem técnica. Inclusive, tá? Inclusive, essa aluna, ela entrou em setembro e agora ela está como monitora da minha mentoria, da mentoria maestria, né? Que é onde as pessoas executam projetos reais, onde as pessoas elas têm um acompanhamento mais próximo, desenvolvimento de carreira, é uma outra história a mentoria, tá? Então, assim, você percebe como que é importante você ter uma formação? Então, eu fiz questão, ó, são 9 módulos, tem mais de, ó, são mais de 9 módulos, tá? São mais de 52 aulas, porque eu já aumentei. São mais de 80 horas de conteúdo, tá? Quanto que tu acha que custa tudo isso? Me fala aqui. Me manda aqui no chat. Eu falei que uma pós-graduação custa 32 mil, certo? E assim, o curso, assim, ó, curso de 3 meses que eu já dei aula, custam 6, pelo menos, tá? Então, assim, ó, com a formação, você vai conseguir desenhar uma jornada de ponta a ponta, você vai desenvolver essa jornada em um blueprint de serviços, e você vai aprender como colocar em prática com esse ciclo de eficiência completo, tá? Além de sair com um portfólio profissional, matador e com uma narrativa correta de um case que você vai construir aqui dentro, porque tem um módulo ali, ó, case de sucesso. Tá bom? Para você ou não? Se você ainda está com dúvida, não sei mais o que eu posso te dizer, né? Então, assim, ó, tudo isso com o meu acompanhamento quinzenal, tá? Você ainda vai ter um certificado do MEC no final. E aí, como é que vai rolar? Você vai submeter esse teu case, seguindo lá as instruções que eu deixo tudo direitinho. Eu vou analisar,
vou te preparar um feedback estruturado e vou liberar o seu certificado. Isso quer dizer que você só vai ter o certificado se for aprovado? Não. Quer dizer que você precisa submeter, porque eu conheço você. Você vai procrastinar e não vai colocar em prática. E eu quero que você coloque em prática. Eu quero, tá? Você pode não fazer, você pode não submeter. Eu vou liberar o certificado anyway, tá? De toda forma. Mas eu quero dizer que tem esse processo. Por quê? Qual que é a riqueza? Você vai submeter, eu tô te fazendo fazer o negócio, hein? Você vai submeter para mim, eu vou analisar, eu vou te dar um feedback, tu ainda vai conseguir ajustar e ainda vai ter o certificado, tá? Agora, com tudo isso aqui que eu te contei, eu já vou te tranquilizar, não custa 32, não custa 6, tá? Mas para além disso, eu também trouxe, por isso que eu falei, ó, fiquem até o final. Fica até o final é porque tem coisa boa, não tô aqui enganando ninguém, tá? Que hoje, até 23h59, você vai garantir esses 3 bônus, tá? Não vai ter amanhã, não vai ter. É só até 23h59. Quem entrar vai até dia 23h59, vai ter esses 3 bônus, que é uma sessão em grupo de 1 hora comigo para falar de carreira e mercado. Lembra que eu falei? Eu sei que isso aí é polêmico, e aí eu vou abrir uma sala com todo mundo em grupo para a gente ter papo sincerão, tá? Vou falar aqui já um pouco hoje, mas você vai ter uma sessão também comigo em janeiro, tá? Uma sessão em grupo de 1 hora com a Regina Oliveira, que é minha parceiraça da mentoria, para falar sobre sabotadores e como que eles influenciam para que você não evolua na sua carreira, tá? Porque eu costumo dizer assim, ó, a gente não precisa de ninguém para puxar o nosso tapete, a gente mesmo faz isso, tá? Por isso que a mentoria é um papo diferenciado, tá? Porque lá é um acompanhamento personalizado para que você trabalhe esses sabotadores, por exemplo. Então, você tem um acompanhamento da Regina para você direcionar nesse caminho, tá? E aí você também vai ganhar esse outro bônus, que é uma sessão de 1 hora com a Dani, para falar sobre finanças, tá? Como que a gente organiza a nossa vida financeira, porque também, ó, de novo, dentro da mentoria tem a Dani. E aí, por que que tem a Dani? Porque não adianta você ser um profissional que sabe tudo tecnicamente, super se desenvolve, mas aí não sabe cuidar do dinheiro. E aí? Tem que ficar fazendo freela para pagar boleto, né? Quando a gente organiza nosso dinheiro, a gente tem paz. E isso não tem preço, certo? Então, eu trouxe ela para fazer essa sessão em grupo também para esse grupo que entrar hoje até 23h59, tá? Agora eu vou te falar. Quantos milhões de reais a formação? Só. Eu avisei, tá? Eu avisei. Não é um absurdo. Eu avisei, ó. Só hoje, até 23h59, 12 parcelas, sem juros. Se você deixar para comprar amanhã, 1 hora da manhã, ou amanhã, 1 hora da tarde, já vai ter juros, tá? Já vou te avisando. Então, 12 parcelas sem juros no boleto parcelado. Ok? R$ 124,75. O que custa R$ 124,75? O quê? Me fala. Então, ó, eu tô deixando aqui. Se você quer ter depoimentos como esse, você precisa pensar muito bem. Leiam com atenção, tá? E um aviso muito importante. Este lançamento só vai ficar com a turma aberta por 24 horas. Então, é só até amanhã, às 8 horas, que vai ficar aberta a turma. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só o ano que vem, tá? Não tem mais boleto como opção, depois das 23h59, e a turma vai fechar, certo? E aí, o que vai acontecer? O ano que vem já vai ser outro preço, tá? E já vai ser com outro modo de pagamento também. Então, para de empurrar com a barriga e vem logo para a formação de uma vez por todas. O link está aqui no chat.
já compra. Porque já estamos em dezembro, já estou fazendo essa última turma derradeira, tá? Porque eu sei que sempre, ó, 12/12 portal, lembra que eu falei lá no começo? 7/7 da noite. Então, assim, chega de deixar para depois, tá? Vem logo, compra, garante a tua vaga dentro da formação e garante, faça essa última ação pela sua própria carreira para que você seja reconhecido profissionalmente em 2025, tá? Então, o que eu quero dizer para você nesse final, para a gente abrir para perguntas, tá? Eu sei que seguir precisa de coragem, entende? Precisa mesmo. Porque o que eu estou construindo aqui é só o começo, tá? A formação, por isso que eu falei que tem mais, porque vai ter mais, tá? É só o começo. Então, se você entrar agora, vai ter mais. Então, eu te aconselho muito a você entrar. Só que eu também sei que conselho entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Justamente porque as pessoas têm medo de fracassar. Então, o que eu posso te dizer, né? Que eu também tinha esse medo, mas eu tô aqui construindo essa formação no que eu realmente acredito e no pouco que eu pude te mostrar em 1h30, né? 1h30, e que já vai fazer diferença se você aplicar nisso amanhã, tá? Então, se você achar que o obstáculo é financeiro, tá na hora, então, R$ 124, cara, de você sair do status quo. Se você acha que o obstáculo é tempo, então tá na hora de você se dedicar a fazer algo de verdade, genuinamente. Certo? Porque qualquer outro obstáculo não é obstáculo. Certo? Então eu te espero aqui dentro da formação. Fim. Bora para as perguntas. Deixa eu mudar aqui. Quem ainda quer tirar dúvidas do que eu disse? Agora é a hora. Ninguém? Meu Deus, ninguém. Eu tenho uma dúvida. Diga. Boa noite, gente. Boa noite. Você pode mostrar, por favor, os módulos do curso de novo? E por que chama de design de serviços? Porque é o nome da especialidade mesmo. Então, assim, o nome de design de serviços é o que a gente faz, a gente desenha serviços. Por isso que eu disse sobre desenhar soluções é uma parte do todo, porque no final do dia a gente vai desenhar serviços de ponta a ponta. Então, os módulos são esse, tá? Tem o Comece por Aqui, que é uma explicação rápida de como que funciona, uma apresentação minha mais profunda. Tem um módulo de mentalidade, que é muitíssimo importante, tá? Sim. Que eu falo muito sobre resiliência, eu trago bastante esses conteúdos. Introdução, então tem toda uma parte conceitual do design de serviços que não tem por aí, que eu faço questão, porque é importante para você seguir e fazer qualquer coisa. A parte de preparação que eu falei, porque fazer jornada não é só sair fazendo. A parte o módulo só de jornada, que eu vou te ensinar camada por camada. Service Blueprint, que é como você evolui uma jornada para um Service Blueprint. O ciclo de eficiência, que é o que eu mostrei agora, todo detalhado na prática. O desafio final. Então, eu trago aqui essas opções de desafio para você colocar em prática em níveis de dificuldade. E o último é como que você submete e como que você constrói isso no seu portfólio. Porque também essa é outra coisa que as pessoas fazem. Elas constroem jornadas, jogam lá num
num portfólio, só que tem narrativa, tem um jeito certo de fazer isso. Então, para que você seja notado, para que isso seja relevante para uma entrevista, para que as pessoas notem que aquilo ali é um diferencial. Então, eu também trouxe isso no módulo 9. E aí tem o módulo 10, que são as aulas ao vivo, que eu gravo também, e deixo disponível. Entendi, fica demais. Obrigado. De nada. Quem mais tem dúvidas? Ninguém mais. Deixaram a coisa aberta e foram lavar louça. Então é isso. Achei que as pessoas queriam falar dos assuntos polêmicos no final. Muito obrigada, Gabi. Um beijo. Então tá bom, galera. É isso. Muitíssimo obrigada pela presença de todo mundo. Quem tiver dúvida e quiser me mandar lá no grupo, né, por algum motivo, fica super à vontade. Ou quiser me chamar no particular também, pode ficar à vontade. E eu espero vocês dentro da formação, certo? Muito obrigada, viu? Pela presença e pela paciência até o final. Um beijo. Boa noite.